Oi pessoal, hoje eu tô aqui com uma ideia de vídeo diferente pra vocês em que eu falo sobre a minha vida como game designer. Se você quer ser um game designer, ou se você nem sabe o que é um game designer, esse vídeo é pra você, porque eu vou falar um pouco sobre o que eu faço, como eu estudei pra fazer isso e quais são os passos pra você conseguir fazer isso, ok? Primeiro, o que é um game designer? Pelo nome, você pode se confundir porque tem designer. Aí você pensa, deve ser a pessoa que faz a arte do jogo. Não, game designer não faz arte. Game designer é a pessoa que planeja o jogo. O que isso quer dizer? Utilizando um exemplo, um game designer é tipo um mestre em um jogo de RPG. Ele decide o que vai acontecer, quando vai acontecer e por que vai acontecer. O principal objetivo de um game designer é justificar as suas escolhas. O que isso quer dizer? Basicamente, você como player não sabe, mas você está sendo guiado o tempo inteiro em um jogo. Seja pelo mapa, seja pelo diálogo, seja por interface, você está sendo guiado a fazer o que o game designer quer que você faça. Isso é a nossa função. Um tutorial que você vê, um caminho que parece ser forçado, um pop-up que aparece em uma hora muito conveniente, isso é a gente que decide. A gente se coloca nos pés do player e ensina ele as mecânicas que nós mesmos fizemos. Em questão de programação, um game designer normalmente não programa. Em algumas equipes sim, se for uma equipe muito pequena, se precisar dele programar, ele programa, mas esse não é o foco principal dele. Um game designer foca em planejamento. Nós planejamos os levels, as mecânicas, o balanceamento, quando e onde as coisas vão acontecer. Uma coisa importante de se dizer também é os tipos de game designer que existem, porque não é só um. Existem várias subdivisões em um game designer e eu vou te falar algumas delas. Um level designer é uma pessoa que planeja levels. Ele planeja onde as coisas vão estar, por que elas vão estar ali e qual é o fluxo de gameplay do player. Um game designer de mecânicas planeja as mecânicas do jogo. Quão balanceadas elas vão ser, quando elas vão ser apresentadas, quem vai poder usar elas, quando. Elas são limitadas, elas têm cooldown, quantos de dano elas dão. Tem também o prop designer. Esses são designers que fazem as props do jogo. O que é uma prop? Basicamente é um item. Em jogos que tem muitos itens, por exemplo, The Sims, Minecraft, normalmente você precisa de alguém que planeje os itens. Como eles vão ser utilizados, por que eles vão ser utilizados, como eles vão ser feitos, onde eles podem ser colocados. Tudo isso exige pensamento, exige planejamento. Em jogos em que, por exemplo, há muitas armas, é necessário ter um prop designer. Porque é ele que vai decidir qual arma que vai dar qual dano e qual arma é melhor para qual personagem. Entrando em personagem, tem também o Character Designer. Character Designer normalmente pode ser um artista, mas aí ele vai cuidar da arte, ele vai cuidar da aparência do personagem, mas o Character Designer de Game Designer cuida de quem é o personagem. Quem é ele no jogo? O que ele vai fazer no jogo? Qual é o impacto dele no jogo? Ele é mais forte contra quem? Ele é mais fraco contra quem? Quais são as habilidades e objetivos dele? Isso não quer dizer que o game designer vai fazer a história do personagem. Isso não é a nossa função. Para isso tem o roteirista ou talvez um designer de história especificamente, dependendo do jogo, mas normalmente essas coisas não se misturam. Mas vale lembrar que se for uma empresa pequena, você acaba tendo que fazer todas essas coisas, que é o meu caso. Eu trabalho em uma empresa muito pequena, que faz jogos educativos e jogos por diversão também, mas nenhum jogo que seja, tipo, gigantesco. Então, eu acabo tendo que fazer muitas funções de game designer. Level design eu já fiz, mechanic design eu já fiz, character design eu já fiz até roteiro. Às vezes, o game designer, ele tem que entender de muitas coisas, porque você vai ter que conversar com muitos departamentos. O game designer, ele conversa com a arte, ele conversa com a programação, ele conversa com o roteirista, ele tem que entender um pouco de quase tudo. Você não precisa ter que saber programação, você não precisa ter que saber arte, mas você precisa saber como falar pro artista o que você quer. E se você conhece um pouco de arte, isso já te ajuda. Mas agora que você já sabe o que é um game designer e algumas das funções que um game designer desempenha, como que você se torna um game designer? Bom, nesse ponto, eu vou falar mais da minha experiência pessoal e como eu me tornei game designer. Eu era uma artista antes de ser game designer. Eu fazia arte para jogos. Eu ainda faço, mas não é mais o meu foco.
Então, isso quer dizer que antes de eu focar em fazer jogo, eu focava só em fazer arte. Eu fui contratada na minha empresa atual porque eu tenho vários jogos que fui só eu que fiz. Eu fiz a programação, eu fiz a arte, eu fiz o roteiro, eu fiz tudo. Isso significa, e passou a mensagem para a empresa que eu entrei, de que eu sei um pouco de cada área do funcionamento de jogos. E isso é quase sempre um plus para um game designer. Você saber muito de muita coisa é sempre bom, porque você vai conseguir entender melhor como as coisas funcionam e planejar as suas mecânicas e decisões ao redor disso. Se você quer ser um game designer e não sabe como conseguir o primeiro emprego, como você se torna um game designer, o que eu aconselho é: faça jogos. Faça jogos sozinho, faça jogos em grupo, mas faça jogos. E faça jogos fazendo coisas diferentes. Não seja só o artista, ou não seja só o roteirista, ou não seja só o game designer. Seja o programador, seja o artista, seja o roteirista, seja o sound designer. Faça a interface em algum momento, porque você vai precisar planejar essas coisas sendo um game designer. E sempre dê destaque ao que você fez em um projeto. Se você foi artista, fala que você foi artista, fala o que você fez. Se você foi game designer, coloca especificamente quais foram seus métodos, o que você usou para se planejar, como foi o planejamento do jogo e o que você planejou no jogo. Se você foi roteirista, escreva o porquê você fez a história daquela maneira. É sempre importante você se manter justificado, porque no final das contas, o trabalho de um game designer é justificar as escolhas que ele faz. Por que você fez isso e para quem você fez isso. Eu sei que parece uma dica um pouco fora de hora e bem estranha, mas eu queria dar uma dica particular para quem quer ser game designer e não sabe como estudar game design. Uma das primeiras coisas que eu fiz na empresa que eu entrei foi trabalhar em um jogo educativo, onde o meu chefe, que é um game designer muito mais sênior que eu, me ensinou o que era game designer. Era um jogo educativo mesmo. Eu não tô zoando, era um jogo em que a gente ensinava multiplicação pra criança. Literalmente. Era uma aula em formato de jogo. Aí você deve estar pensando: nossa, que chato. Deveria ser cheio de texto, o jogo deve ter ficado super chato. Não ficou. Por incrível que pareça, não ficou chato. Não ficou maçante. Não ficou cheio de texto. E isso aconteceu porque, no final das contas, eu tava fazendo um jogo e não uma aula. Então, se eu puder dar pra vocês uma dica, seria: comece a fazer jogos educativos. Mas jogos educativos mesmo. Faz um jogo que ensina adição, faz um jogo que ensina português, faz um jogo que ensina ciências, faz um jogo que ensina uma matéria. Porque daí você vai poder entender como é ensinar alguma coisa para alguém ao longo de um jogo. Faz a sua mecânica ter a ver com a sua matéria, faz os seus textos serem coerentes com como um professor ensinaria aquela matéria. Porque no final das contas é isso que você faz em um jogo. Você ensina o player a jogar. Então, se você conseguir ensinar para alguém uma matéria de escola, você já entendeu o que é game designer. É ensinar. É você decidir quando que o player vai aprender algo a mais. Se ele já entendeu o que ele aprendeu antes. Quando você faz um jogo educativo, você acaba tendo que prestar atenção nessas coisas, entendeu? Então, se você quiser um desafio de game design, faz um jogo educativo. Pega a matéria que você menos gostou na escola e faz o jogo. Acredita em mim, a sua visão sobre game design vai mudar depois disso. Mas é isso aí. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, que aqui tem vídeo toda semana. Se você ficou com alguma dúvida sobre game design, como ser um game design, ou da minha experiência como game designer, coloca aí nos comentários, vai ser um prazer responder as dúvidas de vocês. E se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre o meu projeto, eu faço um joguinho sozinha chamado Animal Way. Tem vários devlogs aqui no canal e eu também streamo na Twitch sobre o jogo. Então, se você quiser ver, tá aqui o link, é só seguir por lá e tá na descrição também. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui e eu vejo vocês na próxima. Bye!